Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a quinta de uma série de entrevistas que vão falar sobre movimentos sociais no futebol. Hoje conversaremos sobre racismo, um assunto de extrema importância e urgência a ser discutido. E para falar sobre esse tema, recebemos ele, que é escritor, palestrante, professor de história, mestre em história da África, consultor do Vasco da Gama, José Newton Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Nós agradecemos muito a sua presença, temos certeza que a sua fala vai ser muito importante, então muito obrigado pelo seu tempo, por ter se disponibilizado a estar conosco. Eu queria começar entendendo, na verdade, como começou o seu interesse pelo futebol. Tá certo. Bom, eu desde criança eu gosto de futebol, enfim. Eu me lembro que ainda bem pequeno tinha uma festa da escola, enfim, um amigo da escola que o tema era futebol. O meu pai é torcedor do América e aí o América não tinha muita, enfim, década de 80, final da década de 80, o América não tinha muita popularidade, né? E, enfim, não estava mais disputando a Série A do Campeonato Carioca. E aí eu não tinha um time, assim, porque meu avô é América, meu pai é América, aí meu pai me levou para comprar uma camisa de futebol, colocou a dos quatro grandes do Rio, vamos dizer assim, né? Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Para eu escolher uma camisa, eu escolhi do Vasco. E a partir daí eu me interessei pelo Vasco, e aí sempre acompanhei os jogos, enfim. Meu pai sempre me incentivou também, mesmo morando no interior, a gente ia, eu morava em Itaperuna, a gente ia ao campo do Itaperuna assistir Vasco e Itaperuna, Flamengo e Itaperuna, quando os grandes do Rio iam lá jogar com o Itaperuna no campeonato estadual. E aí foi, né, aquela coisa de criança, de moleque, e aí surge o interesse pelo futebol. Foi daí. Pô, que legal. E eu queria saber também o que exatamente o senhor faz dentro do Vasco, né? O que é esse trabalho de consultor? Muito bem. Então, eu acabo trabalhando em algumas frentes no Vasco, né? Na verdade, primeiramente foi um convite que me fizeram a partir de uma situação de racismo que eu sofri aqui na minha cidade, e aqui saiu uma matéria no Globo, G1, enfim. E eu estava com a camisa do Vasco. E nisso me acharam, e aí me fizeram um convite para ir falar para os jogadores lá no CT, né? Moacir Barbosa. E eu fui lá falar para os jogadores, isso foi o ano passado, foi a primeira vez que eu fui, o ano passado. E aí eu fui falar para os jogadores sobre racismo, sobre um pouco sobre a história do Vasco. E aí depois, né, enfim, descobri que era historiador e tal, o Vasco estava com alguns projetos, entre eles o atual Espaço de Experiência, que é a nova sala de troféus, que foi inaugurada em dezembro do ano passado. E aí, rapidamente, me alocaram nesse projeto também, para contribuir, eu sou historiador, enfim. E aí foi interessante. Hoje está inaugurada, está lá. Né? Tive o prazer de fazer parte dessa obra, enfim, da construção daquele espaço, que está muito bonito. Depois o Vasco fez uma exposição também sobre os laços entre o futebol do Vasco com Portugal. E aí eu também tive a oportunidade, tem uma foto minha lá nessa exposição, justamente uma foto dessa primeira palestra que eu dei no Vasco. E depois disso, outros trabalhos que eu fui fazendo com os atletas. Né? Hoje em dia eu faço um trabalho de formação um pouco, né? Com essa temática antirracista para atletas do clube. Né? Então, esse ano eu já fui falar para o profissional, ano passado eu fui falar para a base, enfim, então já tivemos outros momentos, né? E se tornou um pouco eu acabei me tornando um pouco uma referência para o Vasco nesse aspecto, né? De formação antirracista para os profissionais do Clube de Regata Vasco da Gama, né? Também para a base, enfim. Então, é muito legal esse trabalho no Vasco. E às vezes surgem outras coisas, né? O Espaço Candim, algumas coisas que a gente vai fazendo dentro do Centro de Memória do Vasco, enfim. Então, tem um historiador, que é o Valme, e aí de vez em quando eles me pedem alguma ajuda e aí eu faço alguma coisa com o trabalho, assim. Basicamente é isso. E como que o senhor se sentiu, mesmo sendo uma situação horrorosa, né? Assim, o motivo pelo qual o senhor foi parar no Vasco, vamos dizer assim, mas como é que o senhor se sentiu desenvolvendo trabalhos para o seu time? Ah, nossa, isso foi muito legal, assim. Fiquei muito, muito feliz, porque você imagina, né? Poxa, como eu falei, eu sou do interior, né? Estado do Rio.
anos lá em Itaperuna e tal, até meus 16, 17 anos eu morei em Itaperuna. Depois vim para cá para estudar, fazer faculdade, né? E hoje vivo, trabalho, moro aqui em Niterói. E quando o Vasco entra em contato e eu começo a fazer as coisas de dentro do clube, assim, né? Tem meu nome lá, né? Enfim, nessa nova sala de troféus, está lá, né? Nos créditos, enfim, na parede do Vasco. Enfim. Isso, para mim, é de muito orgulho, assim, como vascaíno, conhecendo um pouco também a história do clube, né? Conhecendo um pouco nessa perspectiva também da importância do Vasco no combate ao racismo. Eu acho que é um casamento perfeito, assim, da minha história, da minha trajetória acadêmica, enfim, com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu sou. Então, fiquei muito, muito feliz. Até hoje é um motivo de muito orgulho, né? E esse ano eu recebi, inclusive, uma honraria do Vasco, né? Que foi a medalha Pai Santana, né? Que foi criada esse ano. Eu fiz parte do projeto também, é bem verdade, mas não foi eu que me auto-escolhi, né? Depois a gente conversando, você também poderia receber. Eu falei, não, gente, que isso? Não, tudo que você faz aqui no Vasco e tal, é que você faz também, né, na tua vida e tal. Então, tá bom, aceito, recebo. E aí foi contemplado, né? Essa honraria foi criada esse ano, né? Então a primeira edição foi feita esse ano. Então o Emicida, Flávio Oliveira, Marcelo Carvalho, a Fatu, enfim, Thaís Araújo. Então muito legal estar ao lado dessas pessoas, né? O goleiro Aranha, que também é tão importante assim em diversos segmentos da sociedade nessa luta antirracista e ter sido contemplado também com essa honraria do Vasco, né, nessa edição. Fiquei muito feliz. Nossa, imagino, muito legal mesmo. E como é que começa, assim, vamos dizer, o senhor acabou de mencionar que o Vasco é muito importante, né, nessa história da luta antirracista dentro do futebol, mas mais recentemente a gente vem vendo um aumento, digamos assim, no interesse sobre o tema por parte de outros times também. Como que o senhor faz essa análise, né? Por que as pessoas começam então a se interessar por esse tema? É mais uma questão assim de uma pressão, de uma obrigação, ou é realmente um interesse genuíno? Gabriel, é muito difícil a gente responder isso assim com uma certa segurança, vamos dizer, né? Porque ainda que o interesse não seja genuinamente, enfim, alicerçado na necessidade de realmente ser assim, eu acredito que esse trabalho é um trabalho importante. Então, vou partir desse ponto, beleza? Que Sim, independente do que está por trás, porque, na verdade, o futebol ele é uma expressão da nossa sociedade, né? Sem dúvida, é um micro-universo que está ali dentro e fora das quatro linhas, né? O futebol ele não está separado, né, da nossa vida política, social, econômica. Tudo se reflete ali também dentro do futebol, né? Isso que é muito legal. Alguns equívocos aqui que as pessoas às vezes falam, não, futebol e política não se misturam. Não, é impossível. Né? Futebol se mistura com tudo, porque é uma paixão nacional, é muita gente, envolve muitos setores da sociedade, enfim. Então, no futebol também é reflexo do que a gente vive na sociedade. E racismo é uma realidade também, histórica, estrutural, social, vivida dentro do nosso país. Então, a gente dizer que no futebol isso não acontece, ou seja, a gente apartar o racismo do futebol, não, no futebol é como se a gente pudesse dizer então que no futebol vale tudo, né? Então lá racismo não é crime, enfim. E a gente vê, né, a grande quantidade de casos que cada vez mais têm se tornado visíveis, né? Não é que eu acredito que não existiam antes, eu acho que hoje, por consciência da gente entender o que é o racismo, talvez hoje a gente tem a denúncia mais rápida, né? A visibilidade que isso ganha, a imprensa divulga, eu acho que é um trabalho importantíssimo da imprensa. E talvez antes a imprensa não falasse sobre isso, como a gente teve o jogo da seleção com a Tunísia, né? No início dessa semana, né? Talvez em outros anos ficaria no resultado do jogo, na preparação para a Copa, né? Penúltimo jogo antes da Copa. Mas a gente teve um momentinho lá onde se falou sobre a banana que jogou no campo, né? Por Richarlison e tal. Enfim, então hoje a imprensa dá voz a isso, a imprensa pergunta aos jogadores sobre isso. Então acho que é importantíssimo. E eu acho que talvez os clubes estão entendendo um pouco, e puxando até, porque eu acho que não só clubes, sabe?
empresas estão compreendendo isso, quanto é importante também que elas façam, né, esse trabalho de formação antirracista para os seus profissionais, que elas entendam o seu processo seletivo também de uma outra maneira. Não dá para a gente contemplar também só quem tem curso de inglês, quem, enfim, experiência disso, daquilo, mas também que a gente crie políticas, né, inclusivas nesse sentido, né, que a gente possa trazer essas pessoas também, né, dentro do ambiente profissional que a gente vive, né, porque ainda é muito triste a realidade, né? Eu sou professor, né, também, e é interessante, assim, quando você trabalha numa escola privada, numa universidade privada, você perceber a quantidade de alunos brancos que tem e quase ausência ou inexistência de alunos negros, né? E essa não é a foto do Brasil, essa não é a cara do Brasil. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita, né, para que isso realmente seja representativo, para que isso realmente seja a realidade do Brasil. E muitas dessas pessoas crescem nessa bolha, onde elas não conhecem, não têm contato em determinados universos com pessoas pretas, por exemplo, né? Enfim, então, eu acho que é importantíssimo esse trabalho que o futebol está puxando nesse sentido, por uma responsabilidade social, né? Mas eu acho que não deve parar só no futebol. Eu acho que a gente tem que também, e não só com jogadores, né? A gente tem toda a questão do clube ainda, a estrutura do clube, né? Os dirigentes, os cartolas, enfim, o pós-carreira do jogador de futebol, né? Como ele é absorvido, quem é preto, quem é branco, né? Então, despertar essa consciência nos próprios jogadores, que são, talvez, elementos importantes para levar o futebol para frente, eu acho que pode ser de uma preciosidade incrível, né? Uma vez que desperta essa consciência nos jogadores, né? Para que eles possam atuar enquanto presente ali na mídia, né? Quando os holofotes estão aí sobre esses jogadores e tal, o papel que eles podem desempenhar para a contribuição, né? De levantar essa pauta, de levantar esses questionamentos, de conversarmos sobre isso, eu acho que é importantíssimo. E por que o senhor analisa que o futebol seja um espaço tão violento? Muito bem. É o seguinte, assim como o futebol nasce racista, né, elitista, né, no final do século XIX, sobretudo no início do século XX, enfim, Primeira República no Brasil, ele também nasce machista, né, homofóbico, né, e todas essas expressões são expressões violentas, né? Então, uma vez que a gente entende essa origem, né, esse contexto do futebol, eu acho que a gente começa a entender o trabalho de educação que a gente está fazendo nesse sentido, né, para que a gente possa desconstruir essa imagem, né, esse machismo, essa homofobia, né, estruturalmente aí presente. Então, acho que é importante campanhas dos clubes em relação a isso e, sobretudo, Gabriel, acho que a coisa mais importante, punição exemplar, né? Eu costumo falar muito isso nas minhas redes sociais. É muito importante que a gente tenha punições exemplares. Não dá para um clube pagar uma multa de 100 mil reais, 50 mil reais. Isso para um clube é muito pouco, né? Mas perder pontos no campeonato, perder mando de campo, né? Jogos sem torcida, isso vai levar que o próprio torcedor defenda os interesses do clube nesse sentido, né? Peraí. Porque é curioso, né? Por exemplo, eu falei do caso do Richard, é curioso, né? Alguém jogou aquela banana no campo, né? Era para, no primeiro momento, alguém viu, alguém estava do lado dessa pessoa que jogou. Alguém, né? Algumas pessoas estavam ali do lado, a gente pode dizer assim. Seria interessante que essas pessoas já repreendessem essa pessoa, então, não aceitassem isso, né? E para isso temos que ter punições exemplares, né? Aconteceu na França fora da Copa. Foi em Tunísia fora da Copa. Enfim, algumas coisas precisam ser feitas radicalmente, né? Porque, mal comparando, se a gente parar para pensar, vamos pensar em lei seca. Lei seca no nosso país, né? As pessoas pararam de dirigir, de beber e dirigir, porque a multa é cara. E aí se diminuiu, passou a usar Uber, né? Passou a ter outras maneiras de sair, né? Ter motorista da rodada, né? Hoje até, por exemplo, as seguradoras, né? Se você for envolvido em alguma colisão, em algum acidente e tiver minimamente alcoolizado, a seguradora não paga o conserto do seu carro, enfim. O que é certo, o que é justo, porque é proibido beber e dirigir, né? Então, essas punições mais duras que vai fazer com que a gente repense que outras pessoas também se tornem, policiem essas circunstâncias.
Porque, infelizmente, pessoas machistas, homofóbicas, racistas, né, estão aí, né? E hoje parece que a gente encontra um discurso mais autorizado. Talvez essas pessoas sempre pensaram isso, mas se sentem autorizadas, né? Foram tiradas do armário, né? Para destilar o seu ódio, enfim. E eu acho que a gente está bem vivendo esse momento, assim, né? Socialmente no nosso país, politicamente, enfim, embasado um pouco nisso. Sim. E mais recentemente, né, até a própria Conmebol fez algumas alterações de regra, assim, aumentou a multa e existe, né, a possibilidade dos times jogarem com os portões fechados. Mas a gente não vê essas regras sendo muito bem cumpridas, né? Mas mesmo assim, o senhor acredita que já é um avanço essa mudança de regra? Eu acredito que sim, né? A gente já ter a lei ali, enfim, a gente ter agora não pode parar aí, realmente. A gente tem que cobrar para que elas realmente sejam aplicadas, né? Porque no primeiro momento você está dando uma resposta, ó. Depois desses vários casos também que aconteceu durante a competição da Libertadores, né? Que a gente acompanhou esse ano, alguns inclusive jogos aqui no Brasil, enfim. Eu acho que há uma pressão da sociedade. Eu acho que a CBF fez esse seminário agora recente, né? Que o Observatório participou, né? Eu também tenho a alegria de poder contribuir um pouco com o Observatório, né? Com o Marcelo, que é um grande amigo e tal. Enfim, a gente faz alguns trabalhos juntos. Eu acho que isso já é um sinal, alguma coisa, já sabe? Mas não dá para parar. É uma pauta que a gente precisa avançar, né? Então, criar as punições, beleza. Agora, elas precisam ser realmente aplicadas, né? Precisam ser aplicadas a primeira, a segunda. Que é como, mal comparando assim, é como em sala de aula também, quando eu dou aula para meus alunos, enfim. E a gente estabelece regras, né? No primeiro dia de aula, isso a gente vai fazer assim, assim, assim. E o aluno, ele te testa, né? Na semana seguinte, ele vai fazer aquilo que você combinou que não deveria ser feito. E aí, se você deixar passar, né? Acabou a regra, ela não funciona mais. Ela cai no desuso, né? Ela cai, enfim, ela não é mais válida, né? Se torna uma regra que na prática não existe. Então, acho que é importante que sejam aplicadas as penalidades que foram inclusas aí, né, dentro da justiça desportiva, enfim, tudo isso. Sempre que a gente vê jogos na Argentina, né, sempre que o Brasil vai jogar na Argentina, e outros países, outros times também, a gente sempre vê muitos casos de racismo, especificamente na Argentina, né? Óbvio, o racismo está em todo mundo, mas a Argentina em si nos parece um país muito racista. Por que isso? Aí a história da Argentina, né? Eu daria uma história, uma aula de história aqui para você, assim, né? Porque a Argentina, né? Não sei se você já foi à Argentina, mas é um Não. país que tem muito poucos pretos, né? Raramente você vê. Eu já fui à Argentina algumas vezes, né? Acho que umas 3 vezes à Argentina, 2 vezes eu fui a trabalho, né? Apresentar trabalho na universidade, congresso, enfim, de história da África, porque também é muito interessante, porque como eu estudei África do Sul, eles tinham uma proximidade, para entender até essa história racista da Argentina. A Argentina tinha uma proximidade muito grande com a África do Sul durante o período do apartheid, o que faz a gente entender muito bem isso, né? Então, existem campos de estudos dentro da Universidade de Buenos Aires, né? Uma das minhas orientadoras de mestrado, inclusive, era professora de lá, muito avançado em relação à história da África do Sul. Então, eu estive lá algumas vezes participando de congressos, apresentando trabalho, enfim, na Argentina. Mas essa é a realidade também. É um país que foi também construído, né, dentro dessa matriz, né, racista, a gente pode dizer assim, e faz parte da sua história, né? Mas o que não quer dizer também que nós não sejamos, é uma coisa muito importante, né? Porque também acontece nos nossos estádios, também está presente aqui, embora nós tenhamos 54% da população do nosso país formado por pessoas pretas e pardas, ou seja, a maioria. E, no entanto, também somos um país bastante racista, né? Mas a Argentina tem esse histórico maior ainda, né? Porque, na verdade, é como se na nossa primeira república, a gente pode dizer assim, aqui no Brasil, né, a gente teve um processo de branqueamento da população, porque se acreditava que branqueando a população, o Brasil se tornaria um país moderno, né, no início da república. Então, a mão de obra que foi escolhida, assim, é a mão de obra branca imigrante, especialmente latinos, né, então, de língua latina, melhor dizendo, então italianos, portugueses,
espanhóis, católicos, né, que era a preferência dessa mão de obra imigrante, para substituir a mão de obra escravizada, que foi liberta, né, enfim, um ano antes nos tornamos república, em 1888. E em 89 damos república, entramos na Primeira República, e é isso. E aí essa gama de pessoas que agora são livres, né, ex-escravizados, eles são preteridos nos diversos trabalhos, ou seja, no trabalho assalariado eles são preteridos. E aí se cria essa ideia de que não tem espaço, não se faz política pública para que essas pessoas sejam incluídas, né, na nossa sociedade brasileira. A própria primeira Constituição Republicana, de 1891, ela excluía analfabetos de votarem, ou seja, toda essa gama de ex-escravizados, que também não podiam estudar dentro da Constituição Imperial de 1824, logo eram analfabetos, né, não podiam votar. Ou seja, a maioria da população não podia votar, porque também mulheres também não podiam, né, então só homens acima de 21 anos podiam votar, enfim. Então você criou uma república que não era bem uma república, não havia uma participação geral. Então a gente tem um pouco essa história, e a Argentina mais ainda também tem essa história também, né, de exclusão dessa população preta e, sobretudo, quase que genocídio dessa população preta, a gente pode dizer assim, né, indígena e preta. Se você for argentino, você vai bem ver isso. Pode bem reparar, assim, a quantidade de pessoas. Eu, em vários lugares que eu fui, olhado assim, né, eu já fui a passeio também com a minha esposa, e a gente observava quantas pessoas pretas tem aqui. Nenhuma, só eu. Né, essa realidade. Então, tem um pouco isso. Só que no Brasil, o mais cruel no Brasil é que não é a maioria de pessoas brancas no país. Então, isso que é o mais esquisito, né? E aí as pessoas com essa falsa ideia da democracia racial, né? No Brasil nós somos miscigenados, né? Mas você sabe muito bem, um porteiro, um policial, sabe muito bem diferenciar uma pessoa preta de uma pessoa branca, né? E eu posso dizer que o tratamento é bem diferente. Você, enquanto um homem preto, como que você se sente vendo casos de racismo, como que aconteceu, por exemplo, recentemente com o Vinícius Júnior? Olha, outro dia eu conversava com meus alunos sobre isso, né? É muito difícil, assim, para a gente, toda vez que a gente vê um caso de racismo, é como se ele desencadeasse uma espécie de gatilho, né? E a gente lembra de todas as situações cotidianas, situações antigas, e sabendo ainda que a gente vai enfrentar outras situações pela frente de racismo, né? Então, isso... E aí a gente vê essas falas racistas sendo, sabe, ditas sem o menor pudor, né? Enfim, de você comentar assim, isso é muito triste para a gente. Para a gente é uma evidência de que precisamos falar sobre isso. Para quem acha que não, já estamos falando muito sobre racismo, né? Essa semana mesmo eu vivi uma situação que me deixou bastante chateado, né? Num dos lugares que eu trabalho e tal, enfim. E aí a gente começou a fazer uma roda de conversa e tal, e aí, vamos conversar sobre o quê? Vocês querem falar? Aí vamos falar sobre a história, sobre a banana que jogaram no campo, no jogo do Brasil e tal. E aí eu falei, bom assunto, vamos conversar sobre isso, né? Porque eu vejo que meus alunos se interessam muito por essa questão de racismo e tal. E aí um aluno disse assim, não, a gente já fala muito sobre racismo. E ele era branco, obviamente, né? E naquele momento eu falei para ele, você só falou isso porque você é branco. Você talvez nunca vai entender o que é o racismo, né? E eu fiquei bastante chateado com essa fala dele, porque, ao mesmo tempo, eu sou um professor preto, enfim, o racismo é algo que me atravessa cotidianamente, né? E alguém te falar que falamos muito sobre racismo, quisera eu que tivéssemos falado muito, que não precisamos, né? Que não precisássemos, né? Perdão, falar mais sobre racismo, né? Seria o ideal, né? A gente não precisar mais falar. E aí, porque não está acontecendo, mas a quantidade de casos cotidianamente que acontece e que a gente fica sabendo, né? Porque, por exemplo, eu vou ao mercado e de repente o cara me segue dentro do mercado, porque é um mercado que eu não costumo frequentar. Bom, é o tipo de situação que eu não vou relatar assim, com certa frequência, mas o segurança do shopping que me segue, enfim, são situações que eu vejo, eu percebo, estou vendo o que está acontecendo, né? E sinto isso, né? E isso me deixa bastante triste, né? Porque a gente se sente a ideia é que isso faz a gente se sentir menos, né? Hoje eu tenho procurado fazer um pouco de correção com as pessoas, assim, nesse sentido. Uma vez alguém me seguiu no mercado, e aí quando eu cheguei no caixa, eu vi que ele veio me acompanhando.
E aí eu olhei para ele e falei assim, chama o gerente para mim, por favor. Aí ele, não, o que houve? O que houve? Você sabe o que houve? Você pode chamar o gerente? Não, por favor, eu comecei outro dia e tal, aqui no trabalho, tá pouco tempo. Falei, ele se deu conta do que tinha acontecido, né? Então, para mim foi importante sinalizar isso para ele. Né? Você está me seguindo porque você acha que eu vou roubar alguma coisa do mercado. Né? Enfim, e você acha isso por causa da cor da minha pele, você nem me conhece, você não sabe o que eu faço, você não sabe onde eu moro, você não sabe as coisas que eu tenho, enfim. E, no entanto, você, simplesmente pela minha cor, você chega a essa conclusão. Então, hoje eu tenho procurado sinalizar isso para porteiros, para seguranças, enfim. Porque essas pessoas, inclusive, podem ser pretas, né? Para entender o quanto o racismo está totalmente presente. Então, eu acho que é importante isso. Então, por exemplo, quando acontece um caso que a mídia expõe, enfim, eu acho que é sempre um momento de reflexão, um momento das pessoas pensarem, tá vendo? Ó, o Vinícius Júnior, um cara extremamente profissional, excelente jogador, bem-sucedido, rico, né? No entanto, a cor dele ainda é um fator que coloca ele num outro lugar, né? Então, isso mostra o quanto o racismo ainda está presente. Ou seja, ninguém está isento do racismo. Pode ter o dinheiro que for, pode ter a fama que for, enfim, isso pode chegar em algum momento para você, porque está presente aí na sociedade. Sim. Segundo a sua análise, tem alguma coisa que já deveria estar sendo feita dentro dos times de futebol e não está em relação ao combate ao racismo? E agora você me compromete. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que o combate ao racismo tem que ser profissional. Né? Então, por exemplo, não dá para você fazer, vou fazer uma palestra, aí vou chamar a imprensa, vou dizer que teve alguma coisa, no sentido de que realmente, para você dar uma satisfação, parece que é sociedade. Eu acho que tem que ser um trabalho constante. Né? Eu acho que a gente precisa, no Vasco da Gama mesmo também, outro trabalho que eu fiz, a gente escreveu uma série de regras, né, antirracista, uma espécie de um estatuto, porque foi criado uma comissão, enfim, para a gente poder legalizar, inclusive, esse processo. Né? Por exemplo, se um jogador comete um racismo hoje, ele pode ser mandado embora do clube. Né? Demissão por justa causa. Enfim. Então, acho que isso é importante, que a gente tenha respaldo jurídico, né, para essas sanções, essas aplicabilidades. Mas eu acho que o trabalho que precisa ser feito, Gabriel, que sobretudo é importante, é a gente trabalhar também com quem está à frente do futebol. Então, é importante que dirigentes, presidentes de clube, diretoria, né, também tenha uma formação sólida e concreta em relação a esse assunto. Né? Não só no que toca os jogadores, né, que é quem está na ponta da corda dos jogadores. Né? Eles são os funcionários. Né? Mas quem está gerindo também é importante que essa fala, que essa formação, que esse discurso, né, chegue também ali, nesse lugar. Né? É importante que essas pessoas também se percebam, né? Percebam também conceitos como o que é a branquitude, né? A condição de privilegiado, enfim, que também se reflita ali nesses espaços, né? Porque isso é importantíssimo, né? De quem está em cima também compreender um pouco como é que o racismo se apresenta, o que é o racismo estrutural. E não só racismo, outros aspectos também, a própria questão do machismo, a questão da homofobia. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não dá, em pleno século XXI, né, aquilo que eu disse para vocês, todo clube de futebol tem uma responsabilidade social. E dentro dessa responsabilidade social, tocar esses assuntos é importante. Não dá para a gente achar que bater em mulher é normal, não dá para a gente achar que a gente tem que ter pesos diferentes, né, em relação ao homem e à mulher, enfim. Eu acho que a gente precisa discutir essas coisas. Eu acho que a sociedade como um todo, né, os clubes de futebol faz parte da sociedade, também não devem estar isentos dessa discussão, né, dessas reflexões. E o senhor acredita que um dia o futebol estará livre do racismo? Enfim, não sei se eu vou viver para ver isso, de certa maneira. Né? Mas eu acho que, como educador, como professor, a gente vive de esperança, né? Esperançar no sentido que diz o Paulo Freire, né? Não de esperar, né? Mas de fazer alguma coisa já. Esperançar no sentido de agir, né? Então,
eu espero a partir do que eu me comprometo a fazer hoje, né? Então, o meu compromisso em fazer hoje é porque eu quero realmente que, eu não tenho filhos ainda, mas se tiver, para que ele viva numa sociedade melhor do que a minha, para que o futebol de amanhã se apresente de uma maneira melhor do que foi ontem, do que foi no início do futebol quando era elitista. Então, a gente aponta para isso, para construir um futuro melhor. E eu acredito que a gente é capaz disso, senão eu não estaria fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é justamente para isso, para que possa ser um agente de transformação. Eu acho que esse é o papel de todos nós, né? Mas é necessário que cada um cumpra o seu papel. Nesse sentido, cada um tem um lugar de fala, e esse lugar de fala precisa ser ocupado. Não posso deixar vago. Sim. Olha, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua fala. Foi muito preciosa, assim, tudo que você falou, tudo que você trouxe. Eu te agradeço muito, de verdade. E tenho certeza que foi uma grande contribuição para todo mundo que for nos assistir. Beleza, Gabriel.